E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Decifrando a Ciência dessa semana. Que saudade de você, Rodrigão. Como é que você tá, meu amigo? Saudade também, estamos bem, indo bem, muito bem. Mais com essas notícias aí que aparecem todo dia, né? Essas notícias maravilhosas que fazem a gente rir, se divertir. Evolução, por exemplo. Olha, e a notícia de hoje vocês vão gostar, porque nós vamos falar sobre a evolução das baleias, gente. Vocês sabiam disso? Sabia que a baleia também evoluiu, não foi só o ser humano? Bom, pois é. E nós pegamos aqui um vídeo na internet, um vídeo de um cientista também, falando sobre como aconteceu a evolução da baleia, né? Um pouquinho do processo, de uma forma bem resumida, para vocês terem noção. Então nós vamos fazer aqui um react, eu e o Rodrigão, analisando esse processo evolutivo e vendo se realmente é viável. Vamos lá, Rodrigão? É isso aí, vamos lá, pessoal. Que mostra exatamente como a evolução das baleias teria acontecido. Acredita-se que isso tenha levado cerca de 10 milhões de anos. No primeiro momento, ela era um animal terrestre. Travou todo o negócio aqui, só eu tá só eu tá aparecendo. Peraí que eu vou arrumar esse negócio aqui, que olha, tá querendo aparecer só eu aqui. Aqui, ó. Agora deu certo. Ali, ó. Eu vou soltar aqui, pessoal. Dá uma olhada. Tá vendo aquele bichinho ali? Vocês vão ver no que ele vai se transformar. Fica ligado, vocês vão ver o que esse negócio vai virar. Que mostra exatamente como a evolução das baleias teria acontecido. Acredita-se que isso tenha levado cerca de 10 milhões de anos. No primeiro momento, ela era um animal terrestre que, por motivos como Pera aí, ó, presta atenção. Ela era um animal terrestre e fica ligado, vê o vídeo. fugir de predadores ou buscar alimentos, teve que entrar na água. No segundo e terceiro momento do vídeo, ela já perdeu um pouco das suas características terrestres e conseguiu ir cada vez mais fundo nas águas. E nos últimos momentos, as patas já se transformaram em nadadeiras e ela perdeu quase que por completo seus traços terrestres e já ficou mais parecida com o animal que a gente conhece hoje. Tudo isso desse vídeo rápido aconteceu em cerca de 10 milhões de anos de evolução. Rodrigão, meu amigo, que é esse negócio, rapaz? Quer dizer que o bicho estava na terra, foi pra água, virou peixe, virou baleia. Que é isso aí? É truque de mágica? Como é que funciona isso aí, Rodrigão? É pandemia, filho. Efeito pandemia. Que em 2 anos aconteceu a mesma coisa comigo. Muito menos tempo que 2 milhões. Em 2 anos eu virei a baleia. Saí da água. Não, como é que foi? Não, saiu da terra para a água. Bicho terrestre. Bicho terrestre. O resto que foi para a água. Engraçado, o pior é o seguinte, que eles contam que primeiro veio o peixe, né? O peixe e tal, aí o réptil foi para a terra, aí virou mamífero, enjoou, encheu a paciência, voltou para a água de novo. Por que já não ficou na água de uma vez? E assim surgiu o Aquaman. Meu Deus! Você viu? Não, mas você viu? Cara, é um absurdo. Primeiro sai da água, aí de repente, não, vou voltar. E, cara, vira nada mais, nada menos do que uma baleia, cara. Você tem noção, cara? Assim, não é uma bactéria, sei lá, um peixinho de nada, não. É uma baleia, cara. Então, assim, olha o nível da loucura. Aí eu questiono: será que tem registro fóssil? Eu acho que você sabe a resposta. Será que tem algum registro fóssil que comprove a evolução da baleia? Olha só, fazer uns adendos aqui rápido. Primeiro é o seguinte, eu me lembro quando eu estava na faculdade de biologia, há muito tempo atrás, um colega meu que lia todos esses livros que saíam de evolução, ele ficava todo mitidão com o livro embaixo do braço, sempre com um livro gordo embaixo do braço. Naquela época eu não li inglês ainda, há muito tempo atrás. E eu ficava, o que esse cara está lendo? Aí ele, não, porque estou lendo aqui um livro que mostra a evolução dos cavalos, está comprovado, e falava também da evolução das baleias. Olha, já tem o quê? Mais de 20 anos. Até hoje é só uma historinha. Nunca ninguém jamais viu um fóssil transicional, ou 2, ou 3, ou 10, ou 1000, que indicassem que um animal entrou, que voltou para a água, ou que saiu da água. Isso aí é mais uma historinha linda. E parece uma história de girino, na verdade. Vocês já viram como é que o girino faz? Só que ele faz isso no tempo de vida. Quando era molequinho, novinho, gostava de ficar observando os bichinhos na água, morava em um lugar que não era tão urbanizado assim, e logo, muito garotinho, me deparei com essa metamorfose do girino. Parece muito o que está acontecendo com a história da baleia. Você já viu, Carlos?
Tem oportunidade de ver? Acompanhar? Sim, já vi. Rapaz, o bichinho vai lá, o sapinho bota o ovinho. Ele é fecundado dentro da água, normalmente. É o macho e a fêmea. Daqui a pouco ele começa a virar, parece um espermatozoide, né? O designer fez as coisas com o mesmo formato. O espermatozoide é um girino miniatura que ninguém enxerga. E tem lá o girininho pequenininho que bota aquela caldinha para fora, você pensa que é uma coisa super simples. Daqui a pouco, quando você pisca o olho, meu filho, é questão de dias. Já, puf, pipoca uma perninha com nadadeira, daqui a pouco pipoca outra para frente, o rabo vai encolhendo, o bicho, de fato, que era um bicho totalmente de água, que respirava ali por brânquia, não sei o quê, ele vai migrando para ser um ser que vai para a Terra. Agora, isso é um processo que acontece no desenvolvimento de um bicho, gente. Isso não acontece ao longo dos milhões de anos. Um bicho que era o girino, que era como se fosse um peixe, e que foi para a Terra e voltou. Isso é uma bobagem, porque se a gente tivesse visto isso, se tivesse evidência, a gente estava aqui batendo palma. Caraca, sensacional. E não tem um registro fóssil, né, Rodrigo? Não tem nada. Não tem nada, absolutamente nada para demonstrar isso aí. O que tem é especulação, é hipótese. Não, e o mais legal é o seguinte, a terminologia que eles usam, eles empregam, que é sempre sutil, esse jogo da linguagem é muito interessante, e eles acabam dando tiro no próprio pé. Que eles falaram, por exemplo, nesse vídeo. Então, a baleia, o bicho lá, teve que. Tipo, o ambiente mudou, a situação, o bicho pegou, começou a passar fome, teve que voltar para a água. Você percebeu esse teve que? Esse teve que, por si só, já é uma bomba atômica em cima da lógica da teoria evolutiva, porque não existe teve que. Teve que significa intenção. Esse bicho, se tivesse acontecido esse processo, ele jamais teria tido a intenção, porque o processo evolutivo não implica intenção, ele é feito ao acaso, não há intenção de quem está fazendo. Quem falava de intenção, dentre outros, que é bem conhecido, é o nosso querido amigo Lamarck. Quem lembra do Lamarck? Inclusive, hoje está voltando aí, à tona, por causa do desespero evolutivo. E detalhe, né, Rodrigão? E uma coisa que eu acho doido da história toda é o seguinte: o tempo, né? Eles sempre colocam lá os milhões e milhões e milhões de anos, né? Então, assim, mas de toda forma, pensa, ela tá lá na Terra, né? Ela não está dentro da água, ela saiu. Aí ela fica um tempo lá, ela necessita, tá com fome, aí ela volta para a água. Só que ela volta para a água, só que assim, esse animal, ele não tem milhões de anos. O animal ali que voltou para a água. Daqui a pouco ele voltou ali, mas ele vai ter mais 20, 10 anos de vida ainda. Entendeu? Então como é que você explica? Não, pois assim, não, e com fome, e assim, na correria de sobreviver, senão vai morrer. Aí, cara, assim, o tempo é muito curto. Ah, mas foi em 10 milhões de anos, certo? Mas o animal que saiu da Terra, que foi para a água, ele não tem 10 milhões de anos. Entendeu? Exatamente. Para pensar o processo. Para pensar mesmo. Se ele precisa entrar na água, que o problema agora é ele estar na Terra, ele não poderia levar milhões de anos para isso acontecer. Teria que ser, o bicho está pegando na Terra, tem que entrar na água. Deu um cabum. Mas é isso, cara. Não tem essa coisa de devagar, porque o ambiente não está acompanhando. O ambiente está devagarzinho, ou então a fome está chegando lentamente, e aí... Então, de novo, repetindo aquele negócio. Esse teve que é o mais doido de tudo, porque não tem essa história de teve que. Né? Porque não existe essa vontade do ser vivo fazer uma coisa ou outra em relação a isso. Quem falava dessa coisa era o Lamarck. Aquela história, né? Por que a girafa tem pescoço comprido? O Darwin veio falar, não, aleatoriamente surgiu um pescoção, foi selecionada lá e pronto, ficou. O Lamarck falava, não, de tanto fazer o esforço de querer pegar lá em cima, como se fosse isso, como se fosse uma força inerente interna, que a girafa querendo esticar o pescoção dela, de tanto fazer isso ao longo das gerações, de ter que fazer esse esforço, acabou ficando as girafas maiores. O que estão descobrindo hoje? Os mecanismos de epigenética, que são informações genéticas que estão fora do DNA e que a gente não sabe explicar ainda exatamente onde está isso codificado, como está codificado. Pode ser que não esteja codificado exatamente em lugar nenhum. Uma coisa que realmente explode a nossa cabeça, a gente saber que tem informações que não estão exatamente necessariamente codificadas no DNA, e que é uma mistura dessa interação do ambiente com o ser vivo de uma maneira totalmente diferente do que estava previsto nessa teoria.
do Darwin. A gente está ficando muito mais lamarckiano do que se previa. Porque agora os animais, a gente sabe que eles respondem de acordo com o ambiente de uma maneira muito mais lamarquista do que darwiniana. Por quê? Porque eles conseguem, de fato, responder ao ambiente, e essa informação de resposta ao ambiente, inclusive, passa para as próximas gerações. Pode se fixar para as próximas gerações. E essa resposta, na verdade, é o que explica que um tipo de animal ou planta que a gente vê hoje, ele se diversifica. Assim. A gente não está falando, nunca falou aqui que as espécies de animais e plantas são fixas. Não, aquilo ali acabou. Claro que não. As pesquisas estão mostrando que dentro, por exemplo, do que a gente considera famílias, existe uma diversidade enorme de possibilidades. Experimenta em casa. Pega lá uma planta qualquer, não qualquer não, mas tem algumas plantas que funcionam bem. Se você botar ela num vasinho de areia, ela vai ficar miudinha, tipo um bonsai. Se você pegar essa mesma planta e botar num solo com um perfil profundo, com um certo clima constante, ela vai virar uma árvore frondosa. Se você pegar essa mesma planta e botar numa restinga na praia, ela vai virar uma árvore pequenininha toda torta. Ela não vai virar um urso. Mas ela vai se modificar abruptamente. O próprio Michael Behe traz alguns exemplos interessantes sobre isso no livro. O caso, por exemplo, do urso polar, que a gente até comentou aqui uma vez. O urso polar, o pardo e o polar são a mesma coisa. Eles são... É como se o ancestral, que não era ancestral, assim, o tiozão lá, o antigo, o avô, ele era um cara que tinha todas aquelas possibilidades de ser branco, fortão, comer foca, ou então ficar lá no meio da floresta, curtindo, roubando melzinho lá, tipo o Zé Comé. Ele podia ser isso tudo. O ambiente forçou o gene, ou sei lá o que está lá dentro dele, acordar ou apagar, entendeu? É isso que os caras estão falando. Um botãozinho liga e desliga, que dá essa expressão fenotípica. E aí isso dá a aparência de que está evoluindo, não está evoluindo coisa nenhuma. Entende? É esse o fenômeno. Rodrigão, me tira uma dúvida, você é biólogo. Assim, aquele bicho ali parece uma capivara, né? Parece que virou uma capivara, depois voltou e virou uma baleia. Quantos anos vive uma capivara? Rapaz, eu não sei te dizer com precisão, não, mas eu acho que esses animais, em geral, não vivem muitos anos, não. Eu chuto aí, biólogos que conhecem mais disso do que eu, podem me puxar na orelha. Eu chuto aqui que um bicho desse deve viver uns 10 anos, 15. Tá, vamos colocar 15 anos. Cara, em 15 anos, esse cara tem que ter saído da água, virado tipo uma capivara, sei lá que bicho que virou, aí depois ele tem que voltar para a água e virar uma baleia. Ah, mas não, isso foi em milhões de anos. Não, cara, não tem como, porque ele vai viver, aquele bicho específico, ele vive 10 a 15, vamos colocar que ele vive 40 anos. Se ele viver 100 anos, ele não consegue fazer, mas não consegue nunca, cara. Porque a vida, o tempo de vida dele é muito pequeno. Então não adianta o cara colocar numa linha do tempo de milhões e milhões de anos, sabendo que aquela espécie, aquele animal, não vive mais do que 40, 15, seja lá quantos anos. Então, assim, como que eles explicam? Quer dizer que então um encosta no outro e já passa daquele ponto o processo evolutivo? Cara, qual que é a ideia desses caras, Rodrigo? que na tua cabeça, como é que encaixa os milhões de anos? Não encaixa, por causa desse problema. Que tem a ver, inclusive, de novo, com a ideia de complexidade irredutível. Porque não dá para ser devagarinho, tem que ser de uma vez, porque para você atender as necessidades que você precisa naquele determinado ambiente, que inclusive nunca é um alvo fixo, o ambiente está sempre mudando, para você conseguir fazer o que você tem que fazer naquele ambiente, isso não pode demorar muito tempo, senão você não consegue fazer. Por exemplo, aqui, estou com esse lápis na mão aqui, tá lá. Imagina que a minha mão é uma nadadeira, meus dedos todos colados. Eu estou na água, tá? Mas para eu ter comida, que é esse lápis aqui, que está na terra, eu preciso que essa minha mão se transforme numa pata e depois abra e forme uma mãozinha com o dedinho. Certo? Eu não vou conseguir ao longo da minha vida fazer isso, mas os caras falam, não, mas não é isso que a gente está dizendo. Eu sei que vocês não estão dizendo, a gente está só zoando vocês. Vocês estão dizendo que isso acontece ao longo de milhões de anos. Piorou. Porque esse indivíduo aqui, nas populações que eu vivo, eu não estou conseguindo mais fazer nem o que eu fazia antes e nem consigo mais pegar o lápis. Ó. Eu já não estou mais... Eu vou abrir o dedinho. Ó. Eu não consigo nem nadar mais, nem pegar o lápis, amigo. Eu estou no limbo, no vácuo. Que momento que eu vou falar assim, me libertei das nadadeiras, eu comia lá dentro da água, e agora minha patinha, que era nadadeira, virou mãozinha, e eu estou comendo na terra, bem-vindo à terra, 2 milhões de anos depois.
Ah, vai contar a história para dormir para outra. Não, e os caras ficam tirando onda do DI. Não, você acredita em um ser que vem lá, que estrutura, que nem fizeram aquela sátira lá com aquelas almôndegas e aquele macarrão voador, né? Mas você acredita em um alienígena loucão, um deus, sei lá o que você acredita. Os caras ficam tirando onda, mas aí os caras vêm aqui me dizer que uma capivara vira baleia. Que... Cara, pelo amor de Deus, cara. Não faz o menor sentido, menor sentido. É melhor acreditar em doente. É verdade. Gente, esse foi mais um Decifrando a Ciência. Né? Deixa seu like, compartilha seu vídeo. Né? E até a próxima semana, né, Rodrigão? Aquele abraço, pessoal. Tudo de bom.